Olá, meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, especialista em medicina esportiva e cirurgia geral e vamos falar hoje um pouco sobre o que você deve fazer para conseguir ter uma adequação da sua composição corporal. Pensando em saúde, em longevidade, em uma vida livre de doenças, é importante que você tenha uma adequação da sua composição corporal, tá certo? O excesso de gordura prejudica funções metabólicas e te predispõe a doenças crônico-degenerativas, doenças metabólicas, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, câncer, doenças autoimunes. Então, a adequação da composição corporal é muito importante para que você consiga ter mais sucesso, mais chances de uma longevidade maior e livre de doenças, tá certo? O gordinho saudável. Não tem. Tá? O que acontece é que ele ainda está saudável, porque o corpo dele ainda está conseguindo compensar algumas alterações, mas a grande chance é que essa pessoa que esteja acima do peso, esse gordinho saudável, mais cedo ou mais tarde tenha alguma alteração metabólica, alguma alteração, desenvolva alguma doença por causa da gordura corporal aumentada, tá bom? Então vamos lá. O que é importante, tá? O que é o mais importante para você conseguir reduzir a sua gordura corporal? O mais importante é uma alimentação com déficit calórico. Tá? E um déficit calórico pequeno, não adianta colocar um déficit calórico moderado, muito grande, porque o seu corpo não vai responder de forma adequada a isso. Tá? E o que é um déficit calórico pequeno? É você pegar ali o seu gasto calórico diário, seu gasto metabólico basal, calórico basal, tá certo? Acrescentar mais ou menos o que você gasta com as atividades do dia a dia e uma média aí de treino, tá? E colocar aí um déficit de 250 calorias nesse somatório e que você consiga fazer essa alimentação com esse déficit de 200, 250 calorias aí de forma sustentada, porque só dessa forma você vai conseguir emagrecer, tá bom? Sem o déficit calórico, sem consumir menos calorias do que você gasta, você não consegue emagrecer. Não tem jeito disso acontecer, pessoal. Nosso corpo ele não tem a capacidade de jogar fora caloria. Tá bom? O nosso corpo é programado para estocar, tá certo? Para guardar calorias, tá? Para poupar da alimentação. Mesmo que você consuma muito pouco alimento em uma refeição, o seu corpo não usa tudo aquilo que você está consumindo na hora como fonte energética, ele guarda um pouco daquilo. Então é uma informação genética nossa, é uma capacidade de adaptação, é uma capacidade do corpo humano, tá? Que permitiu essa adaptação nossa a estocar energia, permitiu que o ser humano se desenvolvesse ao longo dos milhares de anos. E isso não mudou. Se você pegar a informação genética de 10 mil anos atrás, é a mesma coisa. Tá bom? Então é importante que tenha um déficit, uma diferença entre as calorias que você consome no dia e aquelas calorias que você gastou no dia. E isso tem que ser sustentado, tá bom? Isso tem que ser diário, semanal, mensal, anual. Tá? O total economizado tem que ser maior do que o total que você consumiu a mais, tá certo? Então isso é muito importante. Economizei, comi certinho de segunda a sexta-feira, tive um déficit calórico total de 2.000 calorias. No final de semana, sábado e domingo, consumiu 3.000 calorias a mais do que deveria. Não importa que você acertou 5 dias e errou 2. Tá? Se você economizou, entre aspas, 2.000 calorias de segunda a sexta-feira e no final de semana consumiu 3.000 a mais do que você deveria consumir, sobrou 1.000. Você repõe aquelas 2.000 que você gastou da sua reserva e ainda sobra 1.000 para o seu corpo gastar, tá bom? Então essa questão de dia livre, tá? De algumas refeições livres, tome cuidado com isso, porque você precisa se manter em déficit calórico no longo prazo. E pessoal, outra informação importante, o emagrecimento ele não é rápido. O emagrecimento ele é lento e é muito lento o emagrecimento, porque o nosso corpo realmente ele é adaptado a estocar, a guardar e não a gastar. O corpo do ser humano ele é desenvolvido, ele é adaptado, ele evoluiu, tá bom? Para se manter, para ter um gasto calórico, né? Para gerar energia de baixa e moderada intensidade, tá bom? E ter uma adaptação a gastar energia em alta, e ter picos de alta intensidade. Tá bom? Mas o ideal, nosso corpo é adaptado realmente ao metabolismo de baixa e moderada intensidade de gasto calórico. Tá bom? Treino de alta intensidade é importante, sim, ajuda na adaptação do transporte de lactato, por exemplo, ajuda na adaptação cardiovascular,
respiratória. É muito importante o treino de alta intensidade, mas o nosso corpo não é adaptado a se manter em alta intensidade por muito tempo. Nosso corpo é adaptado a ficar em baixa ou moderada intensidade e poder render em alta intensidade em picos de esforço durante o dia, que é uma adaptação evolutiva. Passava o dia inteiro se deslocando de um lugar para o outro para procurar alimento, para coletar alimento, já que o ser humano é um ser, é um coletor, caçador-coletor, né? E é muito mais fácil coletar do que caçar. Então ele passava o dia coletando, preparando, se deslocando, fazendo grandes deslocamentos em distância. Bom, e quando de vez em quando tinha sucesso na caça ou tinha sucesso fugindo de algum perigo, aí, né, pensando em 10 mil anos atrás, tá, tinha sucesso fugindo de um perigo ou caçando, então tem essa adaptação para alta intensidade. Mas a grande parte do nosso gasto energético acontece em baixa e moderada intensidade. Então, aonde que vem, né? Por que é lento o processo de emagrecimento? Porque o nosso corpo ele vai usar um pouquinho de gordura, tá, por minuto, por hora e por dia para gerar a energia necessária. Quando você treina em alta intensidade, seu corpo já nem usa a gordura, ele usa o carboidrato estocado na forma de glicogênio nos músculos e no fígado, e se precisar, o fígado produz um pouquinho de glicose, uma via chamada neoglicogênese ou gliconeogênese, tá bom, para repor um pouquinho daquela glicose necessária. O carboidrato, ele é um substrato energético importante para o corpo, tá bom? Só que ele não está disponível em grande quantidade. Nosso corpo estoca mais ou menos 5 gramas de carboidrato. O resto do estoque energético é gordura e o corpo só consegue usar gordura em baixa e moderada intensidade. Para exemplificar isso para vocês, vamos fazer uma conta, tá bom? Desde que você tenha um metabolismo adequado, o seu corpo trabalhando de forma adequada, ou seja, as suas mitocôndrias, que eu já falei sobre elas em outros vídeos, trabalhando de forma adequada, bem estimuladas, você com uma suficiência de micronutrientes, né, vitaminas e minerais, tá? Você vai ter um gasto X aí energético por minuto de atividade física. Bom, vamos pegar, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, um atleta de alta intensidade, um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, um indivíduo jovem, saudável, que tem todo o corpo trabalhando de forma normal, tá bom? E uma pessoa extremamente adaptada ao alto rendimento, tá? A alta produção energética, aquele indivíduo que consegue ter uma utilização de gordura em intensidades mais altas, poupando o glicogênio, né, que é o substrato energético para o pico de rendimento, e que, claro, tem uma excelente utilização do glicogênio, tá, da glicose, do carboidrato, na alta e altíssima intensidade. Esse indivíduo que tem tudo certinho, os exames estão normais, tem um bom treinamento, tem uma excelente adaptação, essa pessoa gasta por minuto de treino, então durante 1 minuto de treino, essa pessoa chega a gastar 0,8 gramas de gordura por minuto de treino. Então um atleta de alto rendimento, tá, profissional de esporte, tá, saudável, com um corpo extremamente adaptado a gerar energia, ele tem um gasto médio aí, tá? Médio não, né? Máximo de 0,8 gramas de gordura por minuto de treino, tá certo? Então vamos fazer uma conta de como é difícil, como é lento o processo de emagrecimento. O indivíduo saudável, tá? O ser humano comum, aí vamos falar de nós, o ser humano comum vai gastar em torno de 0,5 gramas de gordura por minuto de treino. Bom, considerando que seu corpo realmente está conseguindo usar a gordura como fonte energética. Aí você é uma pessoa treinada, condicionada. O sedentário pode pôr menos aí, 0,35 gramas de gordura por minuto de atividade física baixa a moderada intensidade. Alta intensidade, alguém sedentário ou atleta de alto rendimento é glicogênio, tá certo? Então, vamos fazer essa conta, vamos fazer com 0,5 gramas, pensando em nós, aqui, tá bom? Pessoas que treinam de forma regular, condicionadas, tá?
0,5 gramas de gordura por minuto de treino. Ou seja, se você treinar por 1 hora, você gastou 30 gramas de gordura em 1 hora de treino. Caramba, Thiago, não faz sentido essa conta. Eu treino, me peso antes e depois do treino e eu perco 1 quilo, 2 quilos, até mais do que isso na atividade física. Claro, tá? Você teve uma intensidade variada durante o treino, você consumiu glicogênio durante esse treino, tá bom? Esse glicogênio, ele retém água no músculo, você perde um pouco dessa água muscular porque usou o glicogênio do músculo e você ainda tem todo o processo de transpiração, a respiração pela pele que perde líquido do corpo também, então você perde peso. Só que de gordura foram 30 gramas de gordura. Bom, esses 30 gramas de gordura correspondem a mais ou menos 270 calorias. E lembrando que 1 quilo de gordura tem mais ou menos 9.000 calorias, imagina, você precisa de 33 dias treinando 1 hora por dia para gastar 1 quilo de gordura. Parece meio desanimador isso para quem quer emagrecer, para quem tem muito peso para perder. Então, bem, pessoal, você gastando aí uma pessoa condicionada, tá certo? Alguém que treina de forma regular e tem um bom condicionamento físico. 0,5 gramas de gordura por minuto de treino, 1 hora de treino por dia, 30 gramas de gordura em cada atividade física, são 33 dias mais ou menos para consumir, para reduzir 1 quilo de gordura corporal por causa do treino. Então agora me digam, 30 gramas de gordura em 1 hora de treino. Faz sentido você falar que treina para poder comer mais? Não faz nenhum sentido você falar isso. Não dá para falar assim, eu treino para poder comer mais. Esquece. Se você ultrapassar as calorias do seu dia, do seu gasto diário com alimentação, se você ultrapassar as calorias, seu corpo não vai consumir a gordura de estoque. Ele pode consumir e depois ele repõe. Consome e repõe, e como está sobrando, ele repõe mais do que ele gastou. Tá certo? Lembra que a gente tem aí estoque energético na forma de glicogênio no músculo, tá? E na forma de gordura. O estoque de glicogênio é limitado. A hora que encher, não tem para onde colocar mais. O excesso vai virar gordura. Tá bom? Mesmo que você tenha toda uma sinalização metabólica inicialmente adequada, com baixa insulina, tá? Com uma atividade física regular, você vai aumentar a gordura corporal porque o corpo não tem como jogar fora a energia sobressalente. E encheu, acabou o espaço para guardar glicogênio, o corpo transforma realmente tudo isso em gordura e você vai aumentar a gordura corporal. Tá bom? Então, o processo de emagrecimento dependente da atividade física, ele é lento. Porque são 30 gramas por hora, 30 gramas de gordura por hora de treino. Então, é muito mais sensato e é muito mais fácil você ter um déficit calórico sustentado ao longo do dia e também usar gordura ao longo daquelas outras 23 horas do dia que você não está treinando, mas está se movimentando em baixa e moderada intensidade. Só que para isso, fala, então o treino não serve para nada. Né? O treino não serve para nada, então não vou treinar. Sim, dá para emagrecer sem treinar. Déficit calórico. Só que se você treina, se você pratica atividade física de forma regular, tem um planejamento de treino bem montado e bem executado, e você otimiza a sua utilização de gordura como fonte energética, você trabalha, você estimula as suas mitocôndrias a trabalharem, se você tem uma boa alimentação com suficiência de micronutrientes, permitindo que o processo de beta-oxidação e de oxidação da acetilcoenzima, da acetil-CoA dentro das mitocôndrias seja um processo eficiente realmente, você sai de um resultado de 0,3, 0,35 gramas de gordura por minuto de treino para o resultado de 0,5. Você melhora ainda durante o treino o seu gasto energético de gordura, a sua metabolização de gordura, e você melhora ainda mais a utilização de gordura ao longo do dia como fonte energética, conseguindo otimizar o seu déficit calórico. Aí você tem uma boa alimentação, uma alimentação adequada em termos calóricos e consegue metabolizar a gordura de forma mais eficiente ao longo do dia. Você não tem só 1 hora de emagrecimento no seu dia usando a gordura como fonte energética. Você tem realmente as 24 horas do seu dia preferindo a gordura como fonte energética e mais 23 horas durante o dia e mais 1 hora que é a sua hora de treino, onde você está realmente mantendo todo esse mecanismo estimulado, gerando adaptação desse mecanismo e melhorando
tá? E mantendo esse processo de metabolização de gordura eficiente para você. Então, pessoal, o emagrecimento, ele é lento. Nosso corpo tem uma velocidade máxima para utilizar gordura, tá? E um esforço máximo para isso também. Você passou do limiar de moderada para alta intensidade, não é mais gordura, é glicogênio, é carboidrato, é glicose que você está usando para gerar energia. Ah, fiquei 3 horas em alta intensidade. Parabéns, você tem um baita estoque de glicogênio e conseguiu se manter em 3 horas, se manter durante 3 horas em alta intensidade. Mas é glicogênio, não é mais glicose, não é mais gordura como fonte energética. Aí você para e pensa, fala, caramba, mas tem pessoas que perdem um monte em um mês. Perde 10 quilos em um mês, 6 quilos, 7 quilos em um mês. Claro, você pode ter uma pessoa aí fora da curva, né? Alguém que tem realmente um processo de metabolização de gordura já adaptado, eficiente, que faltava só o déficit calórico realmente para conseguir ter um emagrecimento mais otimizado. Só que o que acontece é que o emagrecimento ele é lento. Como é que essas pessoas conseguem perder muito peso de uma vez? Porque perde água. Bom, por isso que esses tratamentos muito restritivos, com excesso de uso de medicação, são tratamentos que trazem resultados no curto prazo, mas que perdem o resultado no médio e longo prazo. Porque a hora que você tira aquela estimulação metabólica da medicação, que você tira o mecanismo de saciedade da medicação, que deixa um déficit calórico maior, tá? Que permite um déficit calórico muito grande na alimentação, a hora que você tira esse estímulo, seu corpo pega tudo de volta. Não tem segredo. Tá? Perdeu muito rápido, o corpo vai tentar recuperar. Nosso corpo tem mecanismos de entender o que ele tem disponível, o que foi utilizado, o que não foi utilizado e se adaptar a isso. A hora que ele percebe que perdeu muito, você tira todo o efeito da medicação e ele percebe que perdeu muito, você ganha de volta. Tá? Porque medicamentosamente, o que você faz? Ou você consegue jogar a taxa metabólica lá para cima, para deixar a pessoa acelerada, agitada durante o dia com gasto energético aumentado, tá bom? Ou você restringe muito a quantidade de ingesta alimentar, e isso só dá para fazer com medicação, tá certo? Lembrar que é importante, a gente tem lá no cérebro o centro de controle da saciedade, de fome e saciedade, ele regula o gasto calórico. Você fala, Thiago, pode me dar pouca comida, fala para o nutricionista, me dá pouca comida, eu aguento a fome. Tá bom, só que lá o seu centro de controle de fome e saciedade, que regula taxa metabólica, a hora que você percebe, que o cérebro percebe que você está com fome, o gasto calórico diminui. Então você não pode ficar com fome, porque senão seu corpo passa a gastar menos calorias do que deveria gastar. Tá certo? Então você tem que ter um mecanismo de saciedade presente para que seu corpo gaste energia de forma adequada. Então, para você comer muito pouco e não sentir fome, você tem que usar remédio que inibe o apetite. Ou remédio que aumenta a estimulação de saciedade. Beleza, você teve um déficit calórico muito grande, conseguiu perder peso mais rápido. Legal, tirou o remédio, não come de forma adequada, não come com déficit calórico, vai ganhar de novo, não tem segredo. Tá bom? E tirando o quê? Conseguindo um déficit calórico maior, né, ou com uma restrição dietética muito grande, ou estimulando muito o gasto calórico, a hora que tira a medicação, você tem uma autorregulação, né? Você volta mais ou menos para aquele patamar que você estava de gasto calórico e de ingesta, tá? E seu corpo vai tentar pegar de volta. Nesse processo, você não perdeu só gordura como fonte energética. 10% do peso da gordura é água. Você perde água junto. Se por uma questão de erros alimentares muito grandes, distúrbio metabólico muito grande, alteração hormonal, excesso de fator inflamatório, você tem uma retenção de água maior, você perde muito peso com água. Aí você vem todo feliz lá com a bioimpedância, perdi 10 quilos em um mês. Não dá para perder 10 quilos de gordura em um mês. Mas olha aqui, a gordura reduziu 10 quilos. Cara, estava demasiado, estava cheio de água ali. Tinha mais do que 10%, que é o normal, de água no tecido gorduroso. Você perdeu mais peso, óbvio. Tá certo? Estava na gordura, mudou realmente, não estou dizendo que não mudou. Tá bom? Mas você não perdeu 10 quilos, 8 quilos em um mês. Tá bom? Você perdeu menos do que isso porque existe um limite do corpo em usar a gordura como fonte energética, como a gente falou no vídeo agora há pouco. Tá certo? Então, assim, não é um cálculo para desanimar quem precisa emagrecer. É justamente para animar quem precisa emagrecer.
tá bom? Porque você vai conseguir emagrecer tendo déficit calórico, gostando mais de atividade física ou gostando menos de atividade física. Porém, é importante que tenha atividade física, tá? Porque é um gasto calórico a mais ao longo do dia, tá? Então isso é positivo, realmente, e é a única forma que tem de adaptar o corpo a gerar energia, tá? Utilizando de estimular as mitocôndrias a gerar energia. É com atividade física regular, não tem outra forma. O problema realmente começa quando a gente quebra aquilo que eu falei já no primeiro vídeo, né? Daquele contrato, aquela troca de favores que começou lá há milhões de anos atrás entre a célula e a mitocôndria, onde a mitocôndria passou a fazer parte das células com uma troca. A mitocôndria tinha um fornecimento maior de nutrientes para ela trabalhar e gerar energia, e ela devolvia para a célula muito mais ATP, energia, do que a célula conseguia produzir sem a mitocôndria. Então é uma troca. Você dá alimento, você nutre a mitocôndria e a mitocôndria devolve para a célula energia. A hora que você quebra esse contrato, você deixa de nutrir a mitocôndria porque você come errado, ou você não estimula a produção energética sendo sedentário, aquilo fica disfuncional. E aí você já não tem uma mitocôndria trabalhando de forma adequada, a célula não vai gastar energia de forma adequada e você deixa de ter um emagrecimento mais otimizado. Então é importante a atividade física para você conseguir manter a estimulação mitocondrial, tá bom? É importante a alimentação para você ter a célula bem nutrida, tá bom? E que você tenha aí atividade física regular e alimentação com déficit calórico para que você tenha um emagrecimento sustentado, contínuo e que não vai ter efeito rebote depois. Porque o grande problema do efeito rebote é a inadequação metabólica e alimentar. Você usou remédio que jogou sua taxa metabólica lá para cima, legal, a hora que você tira, ela volta lá para baixo. E você não treina, você não faz atividade física de forma regular, você não teve tempo de adaptar o seu corpo durante aquele período curto de emagrecimento rápido, já que você usou muita medicação, acabou. Você vai voltar para uma taxa metabólica mais baixa, vai voltar a sobrar energia e seu corpo vai recuperar aquilo que ele perdeu. Tá bom? Ou então você restringiu muito a alimentação, perdeu bastante, só que nesse período foi muito curto para você se adaptar a um padrão alimentar diferente, acabou. Tirou a medicação, volta a comer como comia antes e vai ganhar peso novamente. Então, pessoal, o emagrecimento ele é um processo que precisa acontecer de forma lenta, gradual, contínua. Tá certo? Lento e contínuo. É só assim. Você vai adequar a alimentação, vai perder. Chega uma hora que estabiliza. Claro, de acordo com a quantidade de calorias consumidas no dia e a quantidade de calorias gastas no dia. Estabilizou, chegou no platô. Quer perder um pouco mais, tem que ajustar novamente a alimentação, tá bom? Otimizar gasto calórico com treino para você progredir novamente no emagrecimento. Então é dessa forma, tá? É só dessa forma que você vai conseguir adequar a sua composição corporal para ter uma longevidade melhor, tá? Para ter uma redução de gordura, redução de fator de risco de doenças metabólicas, doença cardiovascular, tá? Diabetes, hipertensão, né? na cardiovascular, aterosclerose, síndrome metabólica, câncer, doenças autoimunes. Bom, é só dessa forma, controlando a alimentação, tá? Fator de longevidade, maior impacto é a alimentação com déficit calórico, né, com baixa caloria, tá? E otimizando o seu processo de geração energética com atividade física, usando gordura, né, como fonte energética com atividade física. Tá bom? O treino de alta intensidade ele é importantíssimo para o corpo, ele vai ajudar o corpo nesse maquinário de estimulação de geração energética. Tá bom? Também vai estimular mecanismos de captação mitocondrial de lactato ou de transporte para fora da célula do lactato, tá bom? Proveniente do metabolismo rápido de glicose para ser metabolizado. Isso é importantíssimo também para o corpo ter esse ajuste, esses mecanismos de metabolizar ou de transportar e transformar o lactato, que isso é importante para a saúde também, assunto para um outro vídeo. Mas você precisa estimular o seu corpo em baixa, moderada intensidade e ter um déficit calórico sustentado para que você consiga ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Nenhuma medicação vai te emagrecer quando você tem superávit calórico na alimentação. Nenhuma medicação
vai te emagrecer. As medicações vão te ajudar no processo de emagrecimento, são muito bem-vindas para algumas pessoas que têm dificuldade realmente no controle alimentar, ou que tem uma alteração metabólica tão grande pelo sedentarismo, ou já por uma doença crônica instalada, onde o gasto calórico está reduzido, pessoas com alterações genéticas também, tá bom? Existem algumas características genéticas que fazem que o gasto calórico seja mais baixo, tá bom? Por exemplo, alterações do gene MC4R, tá bom? Que realmente prejudicam, facilitam o ganho de peso, predispõem à obesidade. Então tem medicações que ajudam, não em correção, não dá para corrigir a informação genética, mas pelo menos em compensações. Tem muitas medicações que ajudam, tá bom? Mas sem déficit calórico não vai para frente. E relembrando, né, uma informação importante, o metabolismo de gorduras, ele é lento, ele não é rápido. Então você não consegue perder gordura de forma rápida. Tá certo? Pessoal, então, para ficar gravado nesse vídeo, bom, metabolismo de gorduras, ele é lento. Excesso calórico vai virar gordura no corpo. Então o emagrecimento, a adequação da composição corporal pensando em saúde e longevidade é alimentação adequada, suficiência de micronutrientes, estimulação de treino, atividade física variando de baixa intensidade para alta intensidade, para otimizar todas as vias de geração energética, tá bom? E controle prolongado da alimentação. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.